Aí. Amém. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus realmente possa estar nos mostrando o seu caminho, que nós possamos meditar na palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época que nós estamos necessitados demais de estarmos firmados os nossos olhos na palavra de Deus. Que realmente Deus venha falar aos nossos corações, não através do homem, não através do entendimento do pastor, de qualquer pessoa que seja, mas da sua própria palavra. E hoje, nessa meditação que nós vamos fazer da palavra de Deus, inclusive já foi citada aqui no louvor, nós temos algumas lições muito preciosas para as nossas vidas. Então, que nós tomemos bastante atenção naquilo que Deus tem para falar conosco, por esse mundo que temos vivido, como a própria Levita que nos falou aqui, que realmente nós vivemos uma época de muitas aflições, de muitas batalhas. A gente vive num mundo muito aflito. Então essa palavra vem de encontro ao nosso coração, que a gente possa entender e o Espírito Santo possa nos dar o verdadeiro discernimento dessa palavra. O texto vai nos falar sobre uma tempestade. O texto diz lá em Mateus 8, 24, que de repente veio sobre o mar uma tempestade violentas, com ondas que cobriam o barco. Jesus e os seus discípulos enfrentando uma grande tempestade. Uma tempestade muito violenta, não foi uma tempestade qualquer. E isso vem falar sobre as nossas vidas. Nós passamos por tempestades, às vezes algumas não tão violentas, outras de formas bem violentas. Então, que essa palavra, vamos tentar meditar nela, entender o que ela nos fala, o que ela nos diz. Então vamos lá ver como é que começa essa história da tempestade, de Jesus ali no barco. Vamos prestar atenção, começa um versículo antes, lá em Mateus capítulo 8, depois você marca, medita na sua casa, nos diz assim: em seguida Jesus entrou no barco, seus discípulos o acompanharam. Olha só que coisa interessante. O texto já começa a dizer, e aqui tem um detalhe de suma importância e muito didático para as nossas vidas. Nós precisamos atentar, porque o que fala aqui é algo que é um erro corriqueiro, é um erro que talvez comum no meio de todos nós, nós entendermos o inverso disso. Que parece que Jesus acompanhou os discípulos, mas o texto vem falar que os discípulos o acompanharam. Isso tem uma significância absurda em tudo do Evangelho, e principalmente dessa passagem. Não é Jesus que entra no barco com os discípulos, é os discípulos que entram no barco com Jesus. É inverso do que a gente entende. Inclusive o louvor vem dizer, Jesus está no meu barco. Não, o chamado não é esse. E isso faz uma diferença absurda no entendimento da teologia de Cristo, do ensino de Jesus Cristo. Talvez por isso, muitas das vezes, nós não nos posicionamos como devíamos nos posicionar. Não é Jesus que segue a nós, somos nós que seguimos a Jesus Cristo. Não é o nosso reino, é o reino de Jesus, o reino de Deus sobre as nossas vidas. Não é a nossa vontade, é a vontade dele sobre nós. Jesus não vai seguir você, seguir os seus passos. Para onde é que você está indo? Deixa eu ir, deixa eu entrar no teu carro, deixa eu entrar no teu barco. Não! Somos nós que seguimos a ele. O chamado é dele. Ele entra no barco e os discípulos o acompanham. Isso faz uma diferença absurda. Eu estou acompanhando Jesus Cristo. Jesus está seguindo uma viagem e eu vou com ele. Nós não podemos esquecer disso, do chamado que Jesus Cristo nos fez, que é tão conhecido. Se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Não é Jesus que está seguindo a sua vida não, meu querido. Inclusive, para seguir a Jesus Cristo, nós precisamos perder a nossa vida. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Então isso faz uma diferença incrível no nosso enfrentamento das tempestades que a vida nos impõe.
nós entendermos que a partir de agora eu aceito o chamado de Jesus Cristo e vou com Ele. Eu entro no barco com Jesus. Isso é uma diferença muito grande. Porque talvez a gente entenda, e a teologia coach, a teologia do eu, hoje ensina que Jesus entra no meu barco e para onde eu for Ele vai comigo. Não são os meus caminhos, as minhas veredas, é o caminho de Jesus Cristo. Aqui traz um significado que muda completamente, inverte completamente o grande entendimento de todos nós. A gente quer que Jesus Cristo faça absolutamente tudo. Vamos aqui, não, nós vamos seguir a Ele. Nós vamos seguir a Jesus Cristo. Jesus entrou no barco e os discípulos acompanharam Jesus Cristo nessa viagem. Não era uma viagem que os discípulos estavam fazendo. Ele fala, vamos lá para o outro lado. É Jesus que os chama. E os discípulos acompanham Jesus Cristo. E isso é algo que muda muito, muito, muito o entendimento de estarmos aqui hoje, por exemplo. De estarmos aqui hoje. É porque hoje os apelos são tão grandes, é nós convidando, na realidade é Jesus que faz o convite. Você quer vir após mim? Você quer vir após mim? Então, parece que Jesus está pedindo, nós precisamos, tá, vem, segue aí eu estou indo para cá, vem comigo. Entra aqui no meu carro, entra aqui no meu... Não, querido. O convite é o inverso. Você vai ter que negar. Você vai ter que deixar tudo. E Jesus fala, tem que deixar pai, mãe, filho, esposa. Porque aquele que não deixar não é digno de andar comigo. É isso que nós precisamos compreender. Isso faz uma diferença muito, muito grande no entendimento. Faz uma diferença muito grande no posicionamento da nossa fé. Da nossa fé. Eu estou com Jesus, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Isso é diferente de entender que é Ele que está me seguindo por onde eu for. Não, filho, não é assim. Nós seguimos a Jesus Cristo, nós acompanhamos Jesus Cristo. E os discípulos entram. Os discípulos entraram no barco e acompanharam Jesus nessa viagem. E eles vão viajar com Jesus Cristo. Jesus vai, deita, e os discípulos vão seguindo. Mas, algo inesperado. De repente, o texto sagrado, como lemos logo no comecinho, de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. De repente, do nada, inesperadamente, não algo que se esperava. Jesus não me convida a seguir a Ele, e de repente, do nada, uma tempestade muito, muito violenta, uma grande tempestade. Não foi uma tempestade qualquer, não foi um vento qualquer, foi vento que causou medo em marinheiros, em pessoas acostumadas a navegar, pessoas que tiveram medo de morrer. Então foi uma tempestade muito, muito grande. E isso, assim, da mesma forma, acontece nas nossas vidas. Acontece. Nós seguimos a Jesus Cristo, aceitamos o chamado dEle, vamos seguir a Ele, estamos seguindo a Ele, obedecendo a Sua palavra. Sim, obedecendo a Sua palavra, sendo fiel a Ele. E de repente o mundo cai sobre as nossas cabeças. Como assim? Não é o que se ensina hoje em dia. Há uma imposição que se coloca através de uma teologia de prosperidade, que se você seguir a Jesus Cristo, se você aceitar vir para cá, pronto, você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual e não vai ter mais vento sobre a sua vida. Não vai ter dificuldade sobre a sua vida. Isso não é bíblico. Você não encontra em nenhum momento essa promessa na palavra de Deus. Não há esse tipo de promessa. Não há essas promessas de que não vai haver tempestade durante essa sua caminhada com Cristo Jesus. Não tem essa promessa. Não há essa promessa. Você seguindo Jesus Cristo, você acompanhando Jesus no barco, vai te vir tempestades. E o próprio Cristo fala sobre isso. O próprio Jesus Cristo deixou isso muito claro. Se você atentar, quando encerra o Sermão do Monte, ele vai dizer assim, olha só, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Está obedecendo a palavra. O que acontece? Caiu a chuva.
vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Vem tempestades, bate com violência. Uma tempestade que bate com violência numa casa, mesmo que ela seja solidificada sobre a rocha, machuca, mas ela fica firme. Ela sofre alguns danos, mas ela fica firme, ela não cai, mas machuca. Então, sabe, às vezes a gente tem um entendimento e propagamos isso como algo para atrair as pessoas, que agora acabou os problemas e de repente nós nos deparamos, como assim? Mas eu estou obedecendo a tua palavra, eu estou seguindo, e agora isso, agora esse diagnóstico, agora esse acontecimento, agora esse luto, agora essa perda. Como? Mas Senhor, eu estou sendo fiel a Ti, fazendo conforme a Tua palavra diz, e agora eu perdi meu emprego. Sim, não há promessa que isso vai ser diferente. Não diz. Tempestade faz parte da vida. Para quem obedece e para quem não obedece, ele vai dizer que quem não obedece é como um tolo que construiu sobre a areia, vai vir as ventas, as mesmas coisas, porque nesse mundo tereis aflições. Não tem, faz parte da nossa vida, essa vida caída. Não tem como. Você está aqui, não há uma promessa de proteção contra isso ou aquilo. Nós vamos enfrentar, como os discípulos enfrentaram, de repente, com Jesus ali, eles acompanhando Jesus Cristo, um convite de Jesus, e uma tempestade muito violenta veio sobre eles. Então isso nos ensina. Isso nos ensina quando a gente lê isso aqui e fala, mas como assim? Os discípulos estão acompanhando, e veio uma tempestade sobre aquele barco. Veio uma tempestade. Quanto de nós enfrentamos tempestades inesperadas? Às vezes na saúde, emocional, nos relacionamentos, né? Na nossa mente. Você não espera e de repente cai sobre você. Cai sobre você. Então isso não significa que você está errado, que você está seguindo o caminho, não. Significa que você está vivendo essa vida. Significa que você está andando aqui. Agora, aonde você está? Quem está contigo? É essa aí que é a grande diferença. É isso que faz a grande diferença. Então, nós vamos enfrentar lutas? Vamos enfrentar lutas. A questão não é se vai ter ou não vai ter lutas, batalhas e tempestades. Elas virão, inevitavelmente. Elas virão. A questão é como nós vamos passar, ou com quem nós vamos passar por essa tempestade, por essa luta, por essas aflições. Como nós vamos passar? Olha só como os discípulos, de repente aquela tempestade veio sobre eles, olha como eles reagiram. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Tu não te incomoda que morramos? Nós vamos passar como isso? Com medo? Ansiosos? Com desequilíbrio emocional? Cheio de pavor? Sem esperança no nosso coração? Quer dizer que você agora está em uma caminhada, você está aqui, de repente surge uma coisa, aí você vai ficar desesperado como os discípulos ficaram? Como que você vai enfrentar isso? Porque elas vão vir. O que tem acontecido? As pessoas têm saltado de igreja por igreja, de teologias por teologia, denominação por denominação, religião por religião, atrás de algum lugar que vai te oferecer um lugar seguro, e esse lugar seguro é onde não tem essa, não existe, querido. O lugar seguro é com Cristo, é nesse barco, mas vai balançar, os ventos vão soprar, barulho, ondas altas, água entrando no barco. Mas como que nós vamos passar por isso? Nós conhecemos o desfecho dessa história. Versículo 26 vai dizer, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria, bonança. Jesus Cristo, quando os discípulos apavorados daquela forma,
Jesus descansando no barco, dormindo. Jesus Cristo levanta e faz um questionamento aos discípulos que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Por que vocês estão com medo? Por quê? Por que ainda temos tanto medo diante das lutas e das dificuldades, mesmo seguindo a Jesus Cristo? Por que estamos com medo? Porque quando se levanta qualquer dificuldade, um vento a mais que sopra, um barulho a mais, uma onda mais alta, a gente se apavora, a gente se amedronta. Esses dias alguém conversando comigo a respeito de um problema que teve, uma perda de um bem material, até de valor notável, um carro, né, uma caminhonete. E essa pessoa deu uma resposta assim, falou: está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eu falei: poucos conseguem ficar sem medo assim. Por que temos medo? Se faça essa pergunta. Porque a gente tem que fazer. Porque quantas vezes a gente se depara com situações tão apavorantes e é de toda sorte. Pastor, mas é minha filha que está passando por um processo de saúde terrível. O senhor não está entendendo. Pastor, meu casamento desmoronou. Pastor, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, perdi tudo. Pastor, eu sofri um acidente e acabou-se tudo que eu tinha. Como que eu não vou ter medo? O que é que tem causado? Porque Jesus pergunta os discípulos: por que vocês estão com medo? E é interessante que quando Jesus faz esse questionamento para os discípulos, ele dá a resposta. Ele dá a resposta. Ele diz assim: como é pequena a sua fé. É a nossa fé. Será que nós conseguimos ter fé assim? Eu tenho esse carro, mas se eu perder, amém. Como Paulo em Filipenses, eu posso ter muito, posso ter tudo, é Deus que me deu. Ou como Jó, Deus me deu, Deus tirou. Será que nós temos essa fé? Como Abraão, eu quero teu único filho, a quem tu tanto amas. E ele não questiona e entende. Porque aquilo ali foi uma tempestade na vida de Abraão. Ele está muito bem, vivendo bem com seu filho, tranquilo, amando, seguindo a Deus, conforme ele coloca, e de repente, do nada, Deus chega para ele e fala: eu quero teu filho, teu único, a quem tu tanto ama. E tu vai me dar, não é para ele me servir não, tu vai sacrificar, tu vai imolar ele, derramar sangue no altar, vou oferecer ele como sacrifício para mim. Olha que tempestade. Abraão é o pai da fé, porque ele não questiona. Por quê? Quando Jesus ele coloca assim, eu fico: o que é que está segurando o crescimento da minha fé? O que é que tem impedido isso? Por que minha fé, às vezes, ela fica tão assim? A gente está aqui, aleluia, glória a Deus, e a gente sai fortalecido, mas quando a gente se depara com a situação, Jesus, por que estão com medo? Fé muito pequena. E o que é? Onde é que nós estamos? Qual será? Aonde nós estamos colocando o alvo da nossa fé? O escritor aos Hebreus nos diz que eu tenho que caminhar olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Quer dizer, eu conheço o alvo da minha fé? Será que a grande questão e o que envolve tudo isso não é o conhecimento de quem é Deus? De quem realmente nós estamos seguindo? Será que nós conhecemos a quem estamos seguindo? Será que nós conhecemos aquele homem que estava ali no bar? Será que nós conhecemos aquele que nos convida a vir após ele? Porque quando nós nos deparamos com isso e quando nós fraquejamos, é porque a gente vai entender, vai falar: mas é um gigante que está nos ameaçando, é uma fornalha que está muito quente, são leões que estão rugindo.
é um vale de sombra da morte que eu vou ter que passar, nós vamos justificar o nosso medo, a nossa falta de fé. Olha, circunstâncias. Nós estamos colocando os nossos olhos muito nas circunstâncias. O exército inteiro de Israel colocando os olhos diante de Golias. É interessante que Davi, franzino, nem soldado era, não sabia manejar uma armadura, nada, uma espada. Ele olha daquilo, ele não vê o gigante, ele vê o medo do povo. Quem é esse circunciso? Olha a diferença. Pedro andando sobre as águas, Jesus fala, vem. E Pedro fala, se é tu, manda eu ir, vem. Numa tempestade como essa, ele desce do barco e anda sobre as águas, mas de repente ele ali, porque quando nós estamos caminhando com Cristo, não significa que a tempestade vai parar, não significa que o gigante não vai deixar de estar falando, te enfrentando, e os leões vão parar de rugir, que a fornalha não vai ficar quente, não significa isso. Mas de repente a onda bateu mais forte aqui em Pedro, ele olhou para a onda, olhou para o vento, o que eu estou fazendo aqui? Afundou. Tirou os olhos de Jesus. Por que ainda duvidas? Como igreja que somos, como pessoas que se auto-intitulam cristãos, seguidores de Jesus Cristo, como nós que nos dizemos que somos evangélicos. Evangelho significa que vive pelo evangelho de Jesus, as boas novas. Por que duvidamos ainda? Por que a ansiedade ainda toma conta dos nossos corações, que o próprio Jesus, não fiquem, eu cuido da vida de vocês, fiquem tranquilos, descansem. Por que estamos vivendo cada vez mais pessoas ansiosas, pessoas com medo, com pânico? Por que a nossa fé ainda é tão pequena? Por quê? E é quando essa pergunta que Jesus Cristo colocou, não, ele não faz a pergunta, ele pergunta por que duvidamos, ele afirma, ele faz uma afirmação que a nossa fé é pequena. Os discípulos, eles vão fazer algo, eles vão colocar assim, eles vão lançar uma pergunta, eles vão dizer assim, os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até o vento e o mar lhe obedecem. Algumas outras traduções. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Olha o espanto dos discípulos. Eles não sabiam quem era aquele homem. Essa pergunta cabe a nós também fazermos. Quem é este homem? Que você vem todos os domingos aqui para louvar o nome dele. Você canta, pronuncia. Você sabe quem é Jesus Cristo? Você está entendendo quem é Jesus? Que você decidiu seguir a Ele? Lembre-se lá do comecinho, não é você, não é Ele que está te seguindo. Não é Ele que vai deixar tudo e seguir a tua vida. Não, você tem que largar para seguir a Ele. Tem que acompanhar Jesus Cristo, no barco que Ele estiver, no caminho que Ele estiver. A gente está entendendo que Jesus vai largar tudo e vai seguir a nossa vida, do jeito que a gente está vivendo. Não. Mas você sabe quem é esse? Porque os discípulos tiveram um espanto. Quem é este? Como assim? Ele tem um domínio sobre tudo isso? Nós sabemos quem é Jesus Cristo? Jó parece que, quando ele questionava os porquê, Deus vai falar, mas Jó, onde é que tu estava quando eu criei todo o universo, Jó? Quando eu separei luz de trevas, quando eu te fiz com toda essa perfeição, o DNA, que dá a volta no universo e está dentro de você, quando eu coloquei o sol na inclinação perfeita, na velocidade perfeita, na distância da terra, da lua, tudo perfeito para vocês, onde é que você estava? Então, o que você está questionando? Confia. Será que nós sabemos quem é Deus?
Lembra que na leitura, não estava todo mundo aqui na abertura, quando nós fizemos a leitura, Jesus Cristo mandou perguntar: quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. E tu, e vocês, quem dizem que eu sou? O Espírito Santo revela a Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós entendemos o que isso significa? Quando a gente olha para a nossa fé, para o nosso medo, para as nossas variações de comportamento diante das circunstâncias adversas, parece que não. Parece que não. Quantas vezes, esses dias mesmo, nós aqui fizemos uma reunião, como vamos decidir aquilo, me dando, e eu fui deitar, o Senhor, na oração, falou: te acalma, quieta a tua alma. Tu não sabe de quem, para quem tu serve? Então te acalma, dorme. Tu segue a Jesus Cristo. Tu está sobre o meu comando. Tu acha que alguma coisa foge do meu controle? Tu acha que eu sou pego de surpresa por alguma coisa? Tu acha que alguma coisa abre ou fecha porque o homem impôs? Não! Então nós sabemos quem é este homem. Quem é? Os discípulos, até o vento e o mar, até o vento e o mar obedecem. Quem é? Todo mundo, Satanás é um servo de Deus, só faz o que Deus manda fazer. Só, absolutamente nada. Vai lá, faz isso e isso com Jó, mas não faz isso. Faz isso, não faz isso. Só faz o que ele... Tudo está sob o controle de Deus. Absolutamente tudo. Quando nós temos esse entendimento, nós temos a postura de Davi. Nós temos a postura de Abraão. Quando nós entendemos quem é Jesus Cristo. Quando nós entendemos quem verdadeiramente estamos seguindo. Filho, pode levantar a tempestade. Nós vamos ficar ali, ó. E aí, barulho, calma, rapaz. Ó, Jesus lá. Está tranquilo. Vamos fazer o que nos cabe fazer. Mas não te preocupa. Nós estamos com o dono da vida. Ele está aqui dentro do barco. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam. Talvez ele entendesse que era um mestre, umas palavras completamente diferentes. Mas eles ainda não entendiam quem é que estava ali. Às vezes, tempestades se levantam nas nossas vidas para nos ensinar quem é Deus, para nos ensinar quem é Jesus, para nós perguntarmos isso, para nós nos indagarmos sobre isso. Quando você pensar e você fala: quem é este? Por que eu vacilo tanto? Eu acho que os discípulos falam: nossa, que vergonha. Olha o que fizemos. Escândalo que fizemos. E aqui, que estava no controle de tudo, quietou na mesma hora, uma fala dele. Então, nós seguimos a Jesus, nós meditamos na palavra, mas muitas das vezes nos falta o conhecimento de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. De quem é. Quando nós entendermos isso, quem é Jesus, quem verdadeiramente é Deus, o nosso comportamento é diferente. O nosso comportamento é completamente diferente. O nosso posicionamento é diferente. A nossa reverência é diferente. A nossa postura é diferente. O nosso jeito de viver é diferente. As nossas escolhas vão ser diferentes. É porque ainda não sabemos quem é este homem. Por isso que fazemos escolhas tão fúteis. Por isso que priorizamos determinadas coisas e não a Ele. Por isso que colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas, em carros e cavalos, e não a Ele. É por isso que nós precisamos escolher. Não tem como escolher, não tem como viver servindo a dois senhores. Você tem que confiar. Paulo vai escrever dizendo o seguinte: olha, Timóteo, fala aos ricos deste presente século, não colocar a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus. É Ele que providencia tudo.
tudo, tudo. Não coloca na sua própria força, coloca em Jesus Cristo. Então, quando a gente lê essa passagem, lá do comecinho a gente começa a perceber, foi os discípulos que acompanharam Jesus. É mesmo, é Ele que me chama a seguir a Ele. Ele, tem que estar atento a Ele, prestando atenção, mas sabendo quem é Ele. Vai vir tempestades, querido, vai sim. Mas você está seguindo a Jesus, fique firme. E aí você vai sentir como o salmista, nem que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você temerá. Por quê? Porque você está no barco com Jesus. Pode se levantar o Golias que for, você não vai temer esse incircunciso, por quê? Você está no barco com Jesus. Podem aquecer a fornalha para te destruir 7 vezes mais, mas você não vai temer. Por quê? Você está no barco com Jesus. Se assim entendermos que não importa o que se levanta contra você, não importa, nada vai impedir que esse barco chegue do outro lado. O propósito de Jesus vai se cumprir. Jesus falou, vamos para o outro lado, era o propósito. Se Jesus falou que vamos atravessar, vocês vão atravessar. Deus deu o Filho dele para que você não perecesse, mas você tivesse o quê? Vida eterna. Você vai ter. Essa é a nossa vitória. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Que você realmente possa buscar conhecer mais de Jesus Cristo e deixar a sua fé se desenvolver. Como um grão de mostarda, que é a menor semente, mas ela se torna uma árvore frondosa. Que a sua fé se desenvolva nesse conhecimento que você tem de Jesus Cristo, para que você esteja firme nos enfrentamentos da vida. Você permaneça firme e a sua fé seja inabalável. Feche seus olhos. Deus Pai querido, santo e maravilhoso, graças te damos, Senhor, porque Tu fala conosco, Senhor, Tu deixa a Tua palavra, Senhor, para nos mostrar e nos revelar a Tua pessoa, Pai. Sabemos, Senhor, que esse mundo tem aflições, tem tempestades, Senhor, mas nós deixamos tudo, Senhor, para Te acompanhar, para Te seguir, Senhor. E nós vamos seguir olhando para Ti, Deus. Eu quero Te pedir nessa noite, Senhor. Tu conhece cada coração. Muitas das vezes, Senhor, nós não temos a capacidade de desenvolver a nossa fé, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em cada um de nós, Pai. Nos dê a Tua fé, Senhor. Nos dê a fé, a força para Te acompanharmos, Senhor. Tira toda incredulidade do nosso coração. Se revela a cada um de nós, Pai. Como Tu se revelaste àqueles discípulos, Pai. E como a partir daquele momento, a partir dessa experiência que eles tiveram contigo, Senhor, foram capazes de entregar a sua própria vida por amor a Ti. Que assim cada um de nós possa fazer. Tu conheces as lutas e as aflições. E que em cada uma delas, cada um que esteja passando, possa estar entendendo e vendo a Tua presença ali. E isso possa gerar força no coração de cada um de nós, Pai. É o que eu Te clamo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Deixa eu passar os avisos. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Amém. Deixa eu passar rapidamente os avisos aqui da semana. Terça-feira nós temos estudo da palavra aqui na Catedral. Nós estamos estudando sobre oração. Como é importante nós aprendermos da oração. Não existe vida cristã sem oração, querido. Então, nós estamos fazendo um estudo, um módulo de estudo dedicados à oração. E essa terça-feira nós vamos fazer um estudo onde definindo um tempo e um lugar para nós orarmos. Apesar de termos aprendido que a nossa vida tem que ser uma oração, a oração ela tem que ser um ato contínuo, é o que Paulo fala de orar sem cessar. Então, que a gente possa aprender isso, a igreja necessita aprender a oração, orarmos uns pelos outros. Eu te convido a vir participar desse estudo, tem sido sempre muito enriquecedor. Quinta-feira tem a nossa reunião, essa última quinta não teve, mas essa quinta nós vamos estar lá, a quinta do irmão.
nós vamos trazer uma palavra bem interessante que vai falar sobre a verdade, que é a verdade. Eu te convido a você estar ali conosco, ali na quinta-feira, ali em casa, é um culto evangelístico, convide pessoas, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Se der tudo certo, vai ter um momento de louvor bem especial. Aí sábado é no Monte Carmelo, esse sábado foi maravilhoso, a Edilene nos socorreu lá, foi dar aula lá para as crianças, para nós tivemos a participação do Jimmy, que é um grande amigo nosso, levou um louvor maravilhoso, foi algo tremendo, e nós tivemos um testemunho muito forte lá, uma moça que passando por depressão, e a mãe dela, num sábado que esteve lá, falou: pastor, ora pela minha filha, ela está com depressão, essa manhã ela quis tirar a sua vida. Aí nós oramos, visitamos a casa dela, aí no outro sábado ela foi, nós chamamos ela à frente, oramos. Aí tinha um amigo meu lá que tem uma clínica, que tem vários psicólogos nessa clínica, ofereceu um atendimento a ela, participou, e quando foi esse sábado ela me ligou e falou assim, na sexta-feira: pastor, eu dei um conselho para ela, você quer vencer a depressão? Começa a cuidar de pessoas, começa a colocar a tua mente na vida das outras pessoas que estão necessitando. Quando a gente cuida um do outro, Deus cuida de nós. Eu dei esse conselho para ela. E ela ligou para mim e falou: pastor, eu quero abençoar, eu quero dar uma cesta básica lá para o Monte Carmelo. Eu falei: querida, amém. Aí ela doou R$200, uma pessoa muito simples. E ela estava sábado lá, glorificou com a gente, agradeceu com a gente. Isso foi maravilhoso. Então, eu convido vocês a ir visitar o Monte Carmelo, a participar, estar nos ajudando lá, é sempre uma bênção. E, se possível, nós arrecadarmos. Tem 21 dias que eu não arrecado, a única arrecadação foi dessa moça, esses R$200 eu não consegui arrecadar, e também 2 cestas que uma irmã aqui da igreja deu. Então, a gente está precisando aí de umas 50 cestas. Então, se Deus tocar o coração, vamos ver se a gente consegue levar ali para aquela comunidade que tem sido nós estamos fazendo esse trabalho lá, são muitas crianças, são muitas famílias, então que a gente possa deixar Deus tocar o nosso coração para isso. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, aqui na igreja, nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Nós vamos entrar num texto muito interessante, onde Paulo vai falar do uso do véu e da ceia do Senhor. Nessa primeira parte nós vamos falar a sujeição e a igualdade da mulher. Então eu convido você a vir participar, tem um pãozinho quentinho, um café, uma comunhão, é sempre muito gostosa e participativa, é EBD, as pessoas perguntam, questionam, é muito, muito bom, venha participar. E domingo à noite nós vamos começar uma série de mensagens, nós vamos falar sobre a vida de Jesus Cristo, essa série que fala seguindo os passos de Jesus, e nós vamos começar essa série falando da anunciação ao nascimento. Desde quando foi anunciada a vinda de Jesus ao seu nascimento, nós vamos estar meditando sobre isso esse domingo. E vamos continuar seguindo os passos de Jesus até a sua assunção ao céu, quando ele sobe aos céus. Então nós vamos ter uma série de mensagens tratando sobre este assunto. Eu quero convidar os irmãos a fazer a sua inscrição, você que não fez ainda do Haggai, quero convidar que você venha participar, fazer essa inscrição, um curso que vai ter dia 5 de abril aqui na Catedral. Ebenezer Bittencourt vai aplicar esse curso, o líder que Deus quer. Esse curso é maravilhoso, ele vai ensinar você a lidar com as suas finanças. É algo tremendo e maravilhoso. Você aplica nos seus negócios, você aplica na sua família, você aplica no desenvolvimento espiritual. Ele é maravilhoso. Ebenezer Bittencourt é o líder do Haggai internacional aqui no Brasil. Ele mesmo vai estar ministrando a nós uma módica quantia de R$70. Eu queria você que não fez ainda, faça, que nós estamos precisando fazer essas inscrições, propague a outras pessoas para nós pagarmos as nossas despesas que vamos ter com ele, que é a passagem aérea, a hospedagem, esses custos que nós precisamos ter. E até a irmã Inácia falou: pastor, vamos ver se ele não se importa de... Eu falei: não, ele já até comprou a passagem aérea, nós que temos que pagar ele. Então vamos cada um participar, vai ser enriquecedor, vai ser um sábado o dia inteiro aqui. Aí no domingo ele vai estar aqui conosco, aqui ministrando também para cada um de nós. E aí, antes de eu quero chamar o Ministério Louvor, antes da gente chamar para os dízimos e ofertas, eu quero fazer um momento de oração agora aqui. Deus tocou no coração da Mara, e eu quero chamar aqui à frente. Evandro, sai daí, vem cá, vem aqui à frente, aqui, Evandro, vem cá. Nós vamos orar. O Evandro está com a sua esposa Elisângela no hospital, grande maioria que sabe, ela estava grávida e de repente ela começou a perder líquido. E já tem quantos dias lá, Evandro? Ela está com
12 dias, está sendo feito, graças a Deus, o hospital está fazendo a parte correta, segurando, vendo o máximo possível que a criança possa ficar dentro, que ainda era 6 meses, né? Então, quanto mais a criança ficar, mais ela vai amadurecer, desenvolver, para poder fazer essa cesárea. E nós vamos estar orando. Eu queria chamar a irmã Sara. Vem aqui, irmã Sara, para nós orarmos pela sua nora, a Aline também, né? E pela sua saúde. A irmã Inácia, vem aqui à frente, irmã Inácia, orar pela sua filha, a Vívia. E também a Celina, para orar pela Ana, né? Que está passando. Vem cá, vamos orar por essas pessoas que estão representando aqui. A esposa do Evandro, a nora da irmã Sara, a filha da irmã Inácia, a irmã da Celina. Então nós vamos estar levantando esse clamor de oração. Eu queria que você colocasse, já está nas minhas orações há muito tempo, coloque. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé para nós estarmos orando. Eu queria convocar o pastor Roberto para estar apresentando a vida dessas pessoas em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos, porque o Senhor sempre nos dá esta bênção, essa oportunidade de falar com o Senhor em oração,